por onde é que a gente deve começar para a gente zerar a abertura, né? A galera que está começando, tá começando a pensar na possibilidade de zerar, tá começando a fazer algum tipo de treinamento, né, para zerar a abertura, tá começando a pensar em fazer algum tipo de alongamento. Cara, por onde é que eu devo começar? Sim, principalmente para você que realmente está começando do zero. E o que eu quero dizer começar do zero? São as pessoas que nunca fizeram, sabe assim, nunca tentaram zerar uma abertura, a pessoa que nunca fez um alongamento focado em abertura. Os alongamentos, eles são diferentes, né? Tem alongamentos que eles são para a gente ganhar flexibilidade, mas ganhar numa intensidade mais tranquilinha, né? Mais, como eu posso dizer, numa intensidade mais de boa. É quase o alongamento, ele passa a ser quase um relaxamento. Então, existe isso, né? Mas aqui, para a gente zerar uma abertura, não dá para ser assim. Então, existem alongamentos que a gente faz com o mínimo do mínimo do mínimo de dor. Eu não vou ganhar? Até ganha, só demora. Quando eu quero zerar uma abertura, eu preciso de um alongamento que seja um pouquinho mais intenso, para que eu consiga ter um ganho que eu realmente consiga perceber. E aí, é onde começa, né? É onde começam os problemas. Por quê? A gente não sabe direito, né, o que fazer se eu estou fazendo aquilo pela primeira vez, e tem muita gente que já está há um tempo nessa jornada de tentar zerar a abertura e também acaba cometendo os erros de quem está começando. Então, vamos falar desses erros primeiro. Principais erros ali que acontecem com quem tá começando a trabalhar para zerar uma abertura. É confundir os alongamentos. O que eu quero dizer? Existe uma coisa que a gente faz antes da nossa aula, e eu tenho certeza que na sua atividade, quando começa a aula, né, você faz a aula para essa atividade, imagino eu, né? E aí, quando começa a aula, o professor costuma fazer uma sequência. E aí, ó, quando a gente vai lá fazer a nossa aula, nessa atividade que você faz, normalmente você faz, o professor dá, ou você faz ali algum tipo de preparação para o seu corpo. Nessa preparação, podem ter exercícios que fazem o nosso corpo esquentar, né? Por exemplo, polichinelo, uma corridinha, né? Uma corridinha no lugar, uma corridinha em volta da sala. Pode ter movimentos ali que são alguns alongamentos, não é? Puxa para cá, puxa para lá. E aí, o que vai acontecendo? Esse início da aula, o professor está buscando preparar o seu corpo para a sua aula. Esse início da aula, ele não é um momento onde a gente está buscando ganhar flexibilidade para, zerar uma abertura. Não, esse início da aula só estou tentando deixar o seu corpo em ponto de bala para fazer a aula. Então, eu tento aumentar a temperatura do seu corpo e aumentar a capacidade do meu músculo se esticar e voltar. É isso que a gente tenta fazer nesse início da aula. E aí, isso se chama aquecimento. Sim, é o nosso aquecimento. E muitas vezes, quando a gente está pensando em começar a zerar a abertura, a gente acha que esses alongamentos que tem lá no aquecimento da nossa aula podem nos ajudar a zerar a abertura. Mas a verdade é que não. Esses aquecimentos, eles são pensados para estimular a sua musculatura a aumentar a capacidade viscoelástica dela, que é a capacidade dela se esticar e voltar. Imagina, nosso músculo, ele não é um tecido de couro, né? Não é um negócio assim, ó, que não estica, não. Ele é um tecido mais elástico. Sim, ele é um negócio assim, que eu puxo, ele cede. Sim, esse é o nosso músculo. E existem coisas que eu faço no meu músculo que aumenta a capacidade dele de se esticar e voltar. Isso é uma flexibilidade momentânea, flexibilidade viscoelástica. E existe uma outra flexibilidade, que é a capacidade do meu músculo crescer de tamanho. Quando ele cresce de tamanho, eu aumento a minha flexibilidade para sempre, a grosso modo. Eu tenho que fazer algumas coisas para manter para sempre.
mas eu tenho essa flexibilidade naturalmente, que é o exemplo que eu tenho usado bastante com vocês. Você consegue colocar o braço lá em cima e voltar 5 horas da manhã? Então, significa que você tem essa flexibilidade. Agora, para as pernas, eu também preciso conseguir isso. 5 horas da manhã, fazer uma abertura zerada, assim, no chão, sim? Se eu não consigo isso, se eu só consigo zerar minha abertura depois de um aquecimento e tudo mais, é porque eu estou usando a capacidade viscoelástica do meu músculo para zerar a abertura. E aí não significa que o meu músculo está ganhando flexibilidade, eu só aumentei naquele momento. Segundo as pesquisas, depois de 1 hora, esse músculo ele regride e volta para a fisiologia dele normal, ele não consegue mais se esticar tanto, tá? Então, primeiro ponto, a gente quer zerar uma abertura, a gente quer que o nosso músculo cresça. A grosso modo seria isso, tá? Eu quero aumentar o número de sarcômeros do meu músculo. E aí, para eu ter esse aumento, né, do tamanho do meu músculo, o tipo de alongamento que eu faço tem que ser diferente daquele alongamento que eu faço no começo da minha aula para aquecimento. Para vocês terem uma ideia, para a gente ganhar o crescimento do músculo, eu preciso segurar lá no meu alongamento, num alongamento estático, segundo as pesquisas, por pelo menos 20 segundos. É a partir de 20 segundos que a gente começa a ter crescimento em número de sarcômeros, o meu músculo começa a crescer de tamanho. Tá, beleza. No seu aquecimento que você faz, você fica numa posição por 20 segundos ou mais? Espero que não, porque se ficar, a gente vai ter um outro problema. Vamos lá. Primeiro ponto, para eu ganhar flexibilidade, eu preciso ficar 20 segundos ou mais, sim? Só que quando eu fico 20 segundos ou mais, o meu músculo ele é tão tracionado, né, por 20 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, depois eu solto ele, que ele fica bobo. Vocês já fizeram um alongamento bem pesado e sentiu a perna meio mole depois? Isso acontece com o meu músculo depois que eu seguro de 20 a 30 segundos. Se eu faço isso antes de começar a minha aula, o que é que vai acontecer com a minha aula? Eu vou terminar o aquecimento ali com as pernas meio mole, eu consigo fazer um chute alto? Eu consigo fazer um salto desse jeito, depois que eu termino um alongamento intenso? Não consigo. Segundo as pesquisas, o nosso músculo ele leva aproximadamente 1 hora para ele voltar a ter potência de força depois de fazer um alongamento de alta intensidade. E a partir de 20 segundos já é considerado alongamento de alta intensidade. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Que as pessoas, elas confundem muito, principalmente quem está começando ou quem está fazendo alongamento sem muita orientação, confunde muito que o mesmo tipo de alongamento que eu faço no começo da minha aula é o tipo de alongamento que eu vou fazer para zerar uma abertura. Não, não é, não deve ser. Existe um tipo de alongamento que a gente faz no início da nossa aula para nos preparar, para nos aquecer, para deixar o nosso corpo pronto para executar uma determinada aula. E existe outros alongamentos que a gente faz, outra maneira de fazer de uma forma mais intensa, que faz a gente zerar uma abertura. Primeiro erro que as pessoas cometem quando estão começando é confundir esses tipos. Não pegue os exercícios do seu aquecimento de aula como forma de treino de alongamento para zerar a abertura, porque tem como você fazer um treino de alongamento para zerar a abertura de forma muito mais eficaz. E repare, eu não estou falando do tipo de exercício que você faz lá, se você está pondo a mão no pé, se você está pondo o pé em cima da cadeira, se você, sei lá, está cruzando a perna. Não é isso. Eu estou falando se você permanece por 20 segundos, se você trabalha num limite de dor mais alto ou mais baixo. É o treino que eu estou falando aqui, ok? Beleza. Outra coisa que as pessoas confundem bastante quando elas estão começando. Ah, beleza, Mari, entendi que não é para eu fazer aquele aquecimento que eu faço no começo da aula para zerar uma abertura. E aí, eu vou ter que fazer algum alongamento específico ali para zerar a abertura, né? Já que não pode ser aquele do começo da aula. Aí a pessoa vai lá e não, então eu vou me matricular no Pilates, vou me matricular numa aula de alongamento, eu vou pagar um professor particular para me dar alongamento, eu vou pegar umas aulas de alongamento que tem no YouTube, tem um monte de aula aí no YouTube, com mais de 1 hora de aula, né? Nossa, vou fazer 1 hora de alongamento por dia e é assim que eu vou começar a zerar minha abertura. Eita, pega, vamos lá. O que acontece?
Esses alongamentos, aula de pilates, aula de alongamento, alongamento com um professor particular, aulas de 1 hora ali na internet, não sei o que tem de alongamento, esses alongamentos, na maior parte das vezes, eles são alongamentos globais. O que eu quero dizer? Você vai alongar desde o pé até o pescoço, até a cabeça. Sim, eu alongo o corpo como um todo. Só que, se você quer zerar a sua abertura, seu único objetivo é zerar a abertura, você deve concentrar a sua energia e o seu tempo em alongar os grupos musculares que são para zerar a abertura. Para que eu vou ficar fazendo alongamento de pescoço se eu estou buscando zerar um espacate ou zerar uma abertura de segunda? Ah, é bom a gente alongar pescoço? É bom a gente alongar o corpo como um todo? Sim, é ótimo. Uma vez na semana? Nossa, uma vez na semana tá perfeito. Sim, você não precisa disso todo dia. Agora, se eu quero zerar uma abertura, uma vez na semana, você vai demorar bastante tempo para zerar. Porque na hora que você faz o alongamento, você tem um ganho. Depois você tem 6 ou 7 dias de perda, 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 perda. Percebe? Então, a gente, para zerar a abertura, a gente precisa de menos intervalo de descanso. Eu não posso ter tanto intervalo de descanso. Ah, eu preciso fazer alongamento todo dia? Sinceramente, não, você não precisa. Mas você precisa ter poucos intervalos de descanso. Descansos que sejam realmente de qualidade, mas poucos intervalos. Eu não posso descansar 6 dias. Se eu descanso 6 dias, a flexibilidade que eu tinha ganho, ela vai embora se eu não fizer manutenção nesses 6 dias. Sim? Então, primeiro ponto, cuidado para não confundir aquecimento com alongamento para zerar a abertura. Cuidado para não confundir alongamento global, alongamento para o corpo inteiro, com alongamento para zerar a abertura. Ah, eu posso ter uma aula de pilates com foco em zerar a abertura? Claro que pode. Eu posso ter uma aula com um professor, uma aula, né, um grupo com foco em zerar a abertura? Claro que pode. Desde que essa aula tenha foco em zerar a abertura. Desde que essa pessoa que está te dando a aula, ela já tenha zerado a abertura dela para saber qual é o caminho que ela vai levar você.